Na tarde de ontem, alguns vereadores foram até a Zona Norte para fiscalizar uma denúncia de remédios que estavam sendo enviados para incineração, entre eles remédios vencidos e não vencidos. Para falar sobre isso, estamos aqui com o vereador Marcos Ferreira Marcola. Seja bem-vindo, vereador. Boa tarde. Então, uma boa tarde, né? Para iniciar, como é que chegou a denúncia até o senhor, essa denúncia? A denúncia chegou à Câmara de Vereadores, o presidente da casa, o vereador Ademar Mel, passou para nós a situação e pediu para eu e o vereador Ricardo Santos nos deslocarmos até o depósito que estaria ocorrendo esse descarte. Foi o que nós constatamos, um volume imenso, uma van inteira lotada de remédios vencidos e outros não vencidos sendo colocados fora. E quando vocês chegaram ao local, né, o que vocês encontraram? Qual foi a primeira visão, né, qual foi a primeira imagem? Uma visão de tristeza, da gente enxergar um carregamento de remédios que deveriam ser distribuídos para a população sendo colocado fora. É o dinheiro do povo. E principalmente os remédios, as imagens, né, estão mostrando principalmente os remédios que não estão vencidos, que poderiam ainda ser aproveitados pela população. Infelizmente, o governo do prefeito Eduardo botando fora. Vereador, a prefeitura anunciou, divulgou, lançou uma nota de que os remédios, a maioria, 90%, seriam vencidos e os outros, os demais 10%, teriam passado por uma enchente, teriam sido molhados e por isso estavam sendo descartados. Como é que vocês enxergam essa posição da prefeitura? A posição da prefeitura é uma posição de quem está na defensiva, né? A gente sabe, a prefeitura, a gente, graças a Deus, tem esse canal aqui que a gente consegue falar. Agora a prefeitura blinda as outras mídias, tanto que o grande canal da nossa cidade aberto não mostrou nada da situação. Agora a prefeitura está mentindo, as imagens são reais e nós vamos agora com a CPI instalada nessa casa aqui, desmascarar o prefeito, a secretária e todos aqueles que querem achar que os vereadores é que estão cometendo um delito. Não, quem está cometendo um delito eles, botando fora o dinheiro do povo da nossa cidade. Então a CPI já foi instaurada, já foi aprovada para iniciar. A CPI já está instaurada nesta casa, a gente só está esperando agora o próximo ato, é que o partido da base do governo faça a indicação, que é o PSDB, indique o membro que fará parte, e nós pretendemos fazer um trabalho perfeito de investigação, que é o papel da Câmara de Vereadores. Não vamos condenar ninguém, sim responsabilizar aqueles que cometeram esse delito contra a saúde da nossa cidade. Então era isso, vereador, a gente agradece pelos esclarecimentos e a TV Câmara vai continuar acompanhando o caso. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês e para todos os nossos telespectadores. Obrigada. Então, agora sobre o vereador Marcos Cunha protocolou o pedido de informação para saber detalhes sobre a fiscalização da lei do aparato publicitário. O foco do parlamentar é saber a identificação das empresas responsáveis pelas publicidades no entorno do Big, Shopping e das avenidas Dom Joaquim, Adolfo Fetter e JK de Oliveira. A justificativa é o desacordo com a Lei Municipal 5.639 de 2009. Uma poluição visual, né? Não há um descontrole. A legislação tem regulamentos para fazer publicidade em vias públicas, e não está sendo respeitado, isso pelas fotografias que nos chegaram. Ali no contorno, por exemplo, daquela rótula que tem ali no shopping center, por exemplo, está completamente irregular, mas a administração não fiscaliza. Então isso nós temos visto sucessivas vezes. A administração não fiscaliza e aí as coisas não podem ser cumpridas. A legislação só vai funcionar, só vai ser cumprida se houver fiscalização. Vereador exige explicação do Executivo após a nova forma de cobrança da água em Pelotas. A mudança da área construída para consumo provocou aumento expressivo em muitas residências na cidade. Seu Gilberto Freitas afirma que o valor ultrapassou 100%. Eu pagava R$ 27. O meu hidrômetro fica na frente, não fica fechado em garagem, é aberto para eles entrar, tirar a metragem. E atualmente vem uma conta de R$ 88. É muito, quer dizer, isso não é só para mim, tem muita gente se queixando. Eu me sinto assim, meter a mão no meu bolso e eu vou tentar de todas maneiras provar que esse aumento é abusivo. O vereador Beto Z3 foi um dos vereadores que votou contra. Ele lembrou de uma fala dele na tribuna que o resultado da votação traria prejuízos para a população. Dizia isso no dia 27 de dezembro, disse na tribuna da Câmara, vão aumentar a água, está passando um projeto aqui que o governo está aprovando, eu não vou votar a favor porque esse projeto vai fazer as pessoas andar com a conta na mão, como hoje nós vimos vários aqui na Câmara, agora eles têm que ir lá na Prefeitura, denunciamos isso, isso é uma irresponsabilidade que o governo fez. Segundo Beto,
As pessoas que se sentiram prejudicadas devem cobrar providências do Poder Executivo. Eles têm que resolver essa situação da população. As pessoas têm que ir lá na prefeitura e cobrar do seu Eduardo Leite, do presidente do Sanep. Eu votei contrário a esse projeto aqui, eu e mais 4 vereadores. Eu fiz minha parte com o voto. Fui contra e fiz fala aqui na casa, várias vezes na tribuna, denunciando esse abuso. Agora o seu prefeito que resolve essa situação com a comunidade que está aqui na Câmara, só que eles têm que ir lá cobrar do prefeito. Já para o advogado Mário Filho, a situação vai resultar em muitas ações. A majoração das tarifas não pode ser por lei, mas por órgão regulador com independência administrativa, orçamentária e financeira. Isso está fixado no artigo 9º e no artigo 22 da legislação que regula a prestação de serviços de saneamento básico. Então não tenho dúvida, e a gente tem uma expectativa, inclusive, que o Ministério Público intervenha em defesa da comunidade, anule a aplicação dessa lei, porque ela trouxe um prejuízo muito grande para a população. Para os umbandistas, o dia 23 de abril é comemorado o Dia de Ogum. E para marcar essa data, várias celebrações aconteceram em Pelotas. Na Umbanda, São Jorge é conhecido por Ogum, um orixá valente que abre muitos caminhos de fiéis e é vencedor de demandas. Para os umbandistas, ele representa a força, a energia de caboclos, a proteção das pessoas que buscam ter paz e felicidade. O orixá se cultua na imagem por ser um soldado, um guerreiro de batalha. Paulo Ricardo, popularmente conhecido como Paulinho de Xangô, é diretor espiritual do Centro de Ogum. Ele explica em quais demandas o protetor é indicado. Então, quando se tem qualquer tipo de demanda, se vai diretamente a Ogum, né? A São Jorge, que é Ogum, para nós na Umbanda. Então, esse orixá, ele é propriamente o orixá indicado, né, a vencer as demandas, né? E como eu te disse, abrir os nossos caminhos, né, é o Senhor das Estradas. Para o Paulinho de Xangô, a devoção pelo orixá tem um significado muito especial. É enorme, né? Esse orixá é um dos orixás, não desfazendo de nenhum demais, mas é um dos orixás mais devotos, posso dizer assim, que tem, né? Porque é um orixá popular realmente, né? Que a gente diz popular porque é conhecidíssimo. Então é um orixá que as pessoas realmente procuram. Ele é dono do ferro, do aço, né? São os elementos que a gente costuma dizer que pertencem a Ogum. No dia 23 de abril, a partir das 7 horas da noite, vai ocorrer a 7ª procissão com saída do Centro Ogum Guerreiro, na rua Paulo Guilain, na Balsa. Mário Ramos, conhecido por Pai Marinho de Xangô, salienta a importância e a expectativa deste ritual. É um dos eventos que aqui na cidade já é bastante conhecido, e graças aos nossos orixás, a nossos guias de luz, tudo, nós temos já uma parte de um povo que nos acompanha sempre, mas sempre a expectativa é que sempre tenha mais, naturalmente. E eu até me sinto muito lisonjeado, vamos dizer assim, por já o povo que nos acompanha, e como é um orixá, um guia, que São Jorge no Brasil e Mãe Iemanjá são dois, vamos dizer assim, dois orixás que dificilmente chega numa casa do mais humilde até o mais pomposo. Sempre se enxerga uma imagem de São Jorge. E no próximo bloco, a previsão para o fim de semana. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. É no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber
muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Nessa semana foi comemorado o Dia do Índio, uma data lembrada especialmente pelas crianças nas escolas. Mas será que eles têm mesmo que comemorar? No Dia do Índio é importante que as nossas crianças, o futuro da nação, mantenham na memória a importância da cultura desse povo, o primeiro a habitar o nosso país. Em países como México, Chile e Brasil, a comemoração do Dia do Índio é 19 de abril, em respeito à realização do primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Esse evento foi realizado no México em 1940, que tratou dos problemas relacionados com a situação destes povos. Em Pelotas, a Escola Santa Mônica promoveu uma atividade alusiva à data. Alcir Salvador, da tribo Caigangue, foi convidado para explicar aos alunos um pouco o que é a cultura indígena. Eu expliquei para eles novamente a passagem da nossa cultura, a nossa vivência de antepassado, como esse ano de 2016, décadas novamente desse 19 de abril, eu repassei novamente um pouco a história de antepassado, de 500 anos atrás, no momento, como a gente vivia de antepassado, nossos bisavôs novamente, nossos pais antepassados, a década de 300 e poucos anos atrás. Aqui novamente era uma passagem de encontro novamente de todas as índias, de todas as tribos aqui nessa cidade de Pelotas, como também nossos antepassados perderam muitos seus companheiros nessas batalhas, nessas destruições, terminou bastante nossas nações. Foi que novamente hoje, um pequeno essa geração que está existindo, é que eles se aprofundaram mais para dentro da floresta no momento, por isso que hoje poucos índios existem dentro do país brasileiro. A filha de Alcir também ensinou para a criançada como fazer alguns trabalhos manuais. Nós explicamos como fazer arco e flecha. Além do aprendizado, a escola transformou o ato em solidariedade, com a arrecadação de alimentos para os índios da tribo Caigangue. Para Valéria Veiga, professora da Santa Mônica, tudo foi importante, principalmente para os alunos conhecerem a verdadeira história da origem dos índios no Brasil, até o momento atual. Todo dia do índio a gente tem ritual de comemorar, como todas as outras escolas, só que esse ano, devido a várias mobilizações que nós vimos na televisão, que as crianças passam e falam: professora, passei ali do lado da rodoviária e vi um acampamento, o que é aquilo? Então nós resolvemos ir atrás de algo que realmente seja de importância para eles no futuro, né? Que é entender que diferentes culturas se adaptam também às coisas que acontecem. O aluno Henrique disse que aprendeu muito com a palestra e contou que já foi visitar várias vezes onde os índios atualmente moram, em frente à rodoviária de Pelotas. Eu já fui lá muitas vezes com o meu grupo que eu tenho, Grupo Alegria, com a minha mãe, com meu pai e com a minha avó. A gente ajuda eles, a gente leva um monte de roupa, um monte de coisa. Depois de um feriado com temperaturas amenas, com sol e com chuva, você confere como fica a previsão do tempo para o final de semana. A sexta-feira começou com sol, mas a chuva pode aparecer no decorrer do dia e a máxima deve ficar em 24 graus.
Para amanhã e domingo, a previsão é de sol, mas segue a possibilidade de chuva e a temperatura fica entre 20 e 28 graus. E atenção, a próxima semana inicia com tempo nublado e com previsão de muita chuva, cerca de 68 milímetros. As temperaturas devem ficar entre 19 e 24 graus. O dólar termina a semana com uma elevação de 1,31%, comercializado a R$ 3,57. O euro também valoriza em relação ao real, em 0,83%, cotado a R$ 4,02. Para quem vai para a zona da fronteira, o peso uruguaio se mantém a 11 centavos, mesmo com a oscilação positiva de 1,71%. Há pouco, o vereador Marcola conversou conosco sobre a fiscalização realizada pela Câmara, juntamente com os vereadores Ricardo Santos e Beto C3, sobre a denúncia recebida da Zona Norte da cidade sobre os medicamentos vencidos. O fato inicial apontado era o descarte de um grande número de medicamentos de diferentes unidades básicas de saúde de Pelotas, diante do vencimento do prazo de validade. Os remédios estavam sendo despejados em um depósito na rua Tramandaí, para depois serem levados para um aterro sanitário em Gravataí. Situação que, segundo Ricardo Santos, já é preocupante. Tem vários tipos de equipamentos, além de medicamentos caros, né, para cardíaco, diabetes, uma série de medicamentos que tem aqui, é uma infinidade. Né? E a gente vê faltar para a população que não tem nos postos de saúde. Isso é lamentável de ver. É a má distribuição, a compra é excessiva, compra, como nós apontamos na CPI, quase no prazo de validade para vencer. Alguém está ganhando alguma coisa com isso. É inadmissível assistir. Porém, ao fiscalizarem o conteúdo que estava dentro da van do Executivo, os parlamentares encontraram um volume expressivo de medicamentos e itens hospitalares dentro do prazo de validade. Tem remédios para vencer em 2018. É como eu falei, a população procura no posto de saúde, procura na unidade básica e não tem remédio. E a gente encontra essa quantidade de medicamentos vencidas e o que mais nos preocupou agora é que a gente começou a ver medicamento por medicamento e quantidade para vencer. E medicamentos que pode ser usado. Tu viu aqui que tem medicamentos que estão em boas condições de uso. O servidor da casa, Joaquim Folha, acompanhou o caso e aponta alguns dos itens que estavam sendo descartados, que, segundo ele, são essenciais para a população. A benzetacil não existe nas farmácias, mas a Prefeitura de Pelotas estava colocando centenas de vidros fora de benzetacil com validade para 2018. O remédio amoxicilina, que é o remédio mais utilizado para infecções de pulmão e agora se aproximando do inverno, dezenas de vidros de amoxicilina estavam sendo descartados com validade em novembro de 2016. Equipamentos médicos, instrumentos que havia uma menina no pronto-socorro com problema para fazer curetagem, não havia equipamento para fazer curetagem no pronto-socorro. Vários equipamentos para curetagem, afastadores vaginais, pinças. Ele ainda relata os encaminhamentos no momento que foram constatadas as irregularidades. Ao verificarmos isso, chamamos a Brigada Militar, deslocamos até a Polícia Civil, onde a delegada Mata Redonda apreendeu a van da Prefeitura, um veículo contratado pelos vereadores que continha medicamentos e, para nossa surpresa, a dona Ana Costa, diretora da Secretaria Municipal de Saúde, enviada para lá pela secretária Alita Bergman, determinou na nossa frente, e nós não tivemos porque aquilo foi muito rápido, que a van fugasse da delegacia e fosse embora, mesmo estando apreendida pela delegada de polícia. Após o ocorrido, a Prefeitura Municipal publicou uma matéria nas redes sociais criticando o ato do Legislativo e alegando que os medicamentos que estavam dentro da validade não estavam em condições de uso, pois pertenciam a uma unidade que tinha sido afetada por um alagamento. A posição foi rebatida pelos vereadores. O governo inverte o papel. O pior, o prefeito em redes sociais, na sua própria página do Facebook, inverte. Diz que os medicamentos estavam molhados e era oriundo do posto da colônia Grupelli. E é uma inverdade isso, a população está sabendo. As pessoas estiveram lá no local. Essa
Esses medicamentos são de vários postos da cidade. Nós estamos muito tranquilos, é o nosso papel de fiscalizar, apurar todos os fatos e as imagens mostram. As caixas, grande parte delas lacrada, seca, com data de validade dentro do permitido. O vereador Marcos Ferreira colheu assinaturas e protocolou na casa a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essa situação. A Prefeitura cometeu um crime e serão responsabilizados por esse Parlamento. A criação da CPI da compra e descarte de medicamentos para que possamos ter mais poder para avaliar toda essa situação e se tiver que responsabilizar, faremos com serenidade, com tranquilidade, mas agora o que não podemos mais permitir é o dinheiro do povo sendo colocado no lixo. A posição do Poder Executivo sobre o assunto foi duramente criticada pelo presidente da Casa, Ademar Ornel. Eu acho lamentável a posição do Executivo, no sentido de tentar justificar o que não tem justificativa, tentar trancar a ação dos vereadores, tentar pautar a Câmara naquilo que deve ou o que não deve fazer. A Câmara é independente. Os vereadores têm mais do que um dever, têm a obrigação de fiscalizar. A Câmara não vai retroceder, a Câmara vai se manter com a sua posição de independência, de autonomia e vai dar todo o respaldo à CPI. Além da criação da comissão, o vereador Beto Z3 lembra que outros encaminhamentos já estão sendo tomados. Vamos ao Ministério Público Federal, Polícia Civil, todos os órgãos, é muito claro o que aconteceu, já está, com certeza o inquérito vai mostrar isso. Os vereadores estão nesse momento protocolando a denúncia no Ministério Público Federal. O TV Câmara Notícias, segunda edição, fica por aqui. Acompanhe a nossa programação e tenha mais informações. Tchau. Obrigada pela audiência e um ótimo fim de semana. Tchau.